Pronto, galera, botei para gravar. Na aula anterior, a gente falou sobre o processo que estava acontecendo no continente africano, que era o momento em que os europeus começaram a não aparecer mais no continente africano, não marcar presença mais no continente africano. Aí tem pessoas que defendem que isso foi descolonização e tem pessoas que defendem que isso foi independência, né? E aí a gente falou semana passada que se você pensar o processo que aconteceu no continente africano sobre o argumento de que foi descolonização, vai estar dando a entender que os europeus eles saíram por conta própria, tal. Eles não queriam mais mandar na África e saíram por conta própria. Agora, se você fala que esse processo foi independência dos continentes das regiões africanas, você vai estar dando o protagonismo para os africanos, né? É o mesmo que você está dizendo, está falando que foram os africanos quem expulsaram os europeus daqui. E como a gente mostrou na aula anterior, a gente tem charges representando isso, representando essa ideia de que foram os africanos quem expulsaram os europeus. Mas como que as coisas chegaram a esse ponto? A gente falou na aula anterior que vocês lembram como que as coisas chegaram nesse ponto? É o que eu não entendi. Vocês lembram como que o continente africano chegou ao ponto de não ter mais presença europeia no continente africano? Vocês lembram? A gente comentou isso na aula passada. Tô lembrado não. Aí o Pardal tá pedindo para entrar, galera. Tá entrando aí. Eu gosto do Pardal. O senhor Então, gosta dele porque não teve aula com ele ainda. pô, galera, vocês não lembram que a gente falou que, por exemplo, os países os países europeus que estavam dominando o continente africano, algumas regiões da África, eles eram influenciados pelo capitalismo, a maior parte deles eram aliados dos Estados Unidos. E aí, quando teve a Segunda Guerra Mundial, eles começaram a perder a força e perder o controle também das suas colônias na África. Você lembra que a gente falou sobre isso? Vocês lembram que a gente falou sobre isso? Lembram ou não Todo lembram? mundo calado hoje. Ah, beleza, o Gabriel Amado tá falando que lembra. Beleza. E aí, além disso, a gente falou que a gente falou, por exemplo, que você teve também como é que se diz? Você teve a contradição do próprio colonialismo, né? Porque as pessoas que estavam sendo dominadas, eles percebiam que o pessoal que estava dominando eles estavam defendendo discurso de liberdade, mas era a liberdade que não servia para a galera que estava sendo dominada. Era a liberdade que servia só para a galera mesmo da Europa e etc. Então, isso acabou fazendo com que eles se voltassem contra a dominação europeia no continente africano. Falamos também de pessoas, de africanos que foram para a Europa estudar nas universidades lá e tiveram contato com partidos de esquerda que depois vieram para a Europa e trouxeram ideias de nacionalismo
e etc. Além também da presença da União Soviética em alguns lugares do continente africano, né? Como, por exemplo, a Etiópia. Como que a gente falou na semana passada, a gente mostrou até a foto de um trabalho de refinamento de petróleo, né, na Etiópia, cujo técnico desse refinamento ele era um soviético. Ele passava, e a gente até discutiu, lembra? Pô, esse cara provavelmente estava jogando ideia do pessoal lá de socialismo e etc. Então a gente falou sobre tudo isso e a gente também falou que você passou a ter o surgimento aí de dois pensamentos nacionalistas, o pan-africanismo e o pan-arabismo, sendo que o pan-africanismo ele defendia a união de todos os reinos africanos e o pan-arabismo ele defendia somente a união dos países muçulmanos, dos países cuja religião oficial era o islamismo. Mas esses duas linhas de pensamento se juntaram para combater o imperialismo europeu no continente africano. E aí, deixa eu perguntar para vocês. Esse mapa aqui do continente africano que vocês estão vendo na tela de vocês, ele sempre foi desse jeito? Não. Não. A Ah, gente já daquele jeito lá que o senhor mostrou. Isso, cheio de etnias, cheio de povos. Essa divisão se deu graças aí à dominação dos povos a dominação dos países europeus. Então, beleza, galera. Eu acho que dá para a gente continuar a matéria a partir daí. Agora vai ser uma parte meio chatinha, porque eu vou ter que ler mais ou menos, vou ter que dar uma lida aqui no livro, porque são muitas informações, não dá para guardar de cabeça. Mas eu vou deixar projetado aqui no mapa para vocês visualizarem no mapa de vocês tudo que está acontecendo. Primeiro, a gente vai falar sobre a independência, como que se deu a independência nos países sob domínio português, ou seja, Angola, Malaui, Moçambique, né? Nesses países que foram dominados pela colônia portuguesa, as pessoas eles resistiram à dominação portuguesa de muitas maneiras. Eles resistiram de muitas maneiras. E aí, a partir da década de 60, você começou a ter luta armada. Repare que as independências dos países dominados por Portugal, nas regiões da África dominadas por Portugal, as independências elas ocorreram depois dos anos de 1960. Por que depois do ano de 1960? Porque a partir de 1960, você começou a ter conflito armado, você começou a ter luta armada. E além de ter luta armada, você tinha publicações de jornais que se manifestavam contra a dominação dos portugueses. Você tinha boicote ao pagamento dos impostos. O povo de lá, o povo de Angola, Malawi, Moçambique, começou a fazer boicote ao pagamento de impostos. Você teve, por exemplo, união nessa luta de estudantes, de intelectuais, de trabalhadores. Ou seja, você teve a união da galera de baixo. A galera de baixo se uniu para expulsar a galera de cima, que eram os europeus. E aí você teve... Só que o interessante é que, segundo o livro didático de vocês, é que mesmo esses países aqui alcançando a independência, Angola, Malawi, Moçambique, terem conquistado a independência, você começou a ter divergência política
entre essas pessoas, né? Porque as pessoas elas tinham ideologias políticas diferentes e cada uma dessas pessoas seguiam um partido político diferente. E aí o que acontece? Isso acabou provocando o quê? Guerra civil. Então você começou a ter guerra civil nesses países, né? E aí o que acontece? Você tem, por exemplo, aqui você tem a foto de 3 soldados que fizeram parte do movimento popular de libertação da Angola. A Angola ela alcançou a independência dela em 1975, tá? Então, mesmo que ela tenha alcançado a independência, você teve um conflito civil devido a divergências políticas. Agora, os países sobre domínio francês, né? A maioria no norte da África, Marrocos, Argélia, Tunísia, Mauritânia, Senegal, Guiné, Costa do Marfim, todos esses países aqui que vocês estão vendo, uma rosa arrosado, forte, são países assim dominados pela colônia francesa. O que acontece? Tem países dominados pela França que alcançaram a independência assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, como Marrocos, por exemplo, alcançou a independência assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, a Tunísia, que mais aqui? E o que eles chamam de África Equatorial, que deve ser Guiné, e o que eles chamam de África Equatorial, que é Congo, Gabão, Camarões, ou seja, a parte da África que está próximo à linha do Equador, como vocês podem ver aqui, certo? Então, após a Segunda Guerra Mundial, alguns desses países aqui, que eram dominados pela França, alcançaram a independência, né? E essas independências, ela se deu por meio de acordos, ela se deu por meio de plebiscitos. Então você não teve conflito armado. O único local onde você teve o conflito armado em relação aos países dominados pela França foi a Argélia. A Argélia, ela alcançou a independência dela em 1962, como vocês podem ver aqui na foto. E você teve um conflito na Argélia de 8 anos. Você teve 8 anos de conflito na Argélia. Beleza? Esse conflito se deu entre os europeus e argelinos. Até aí tudo bem, pessoal? Vocês estão conseguindo entender? É isso aí mesmo. Isso aí, Tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Show de bola. Agora, sobre domínio belga, da Bélgica, República Democrática do Congo. Certo? O que aconteceu? Para a independência da República Democrática do Congo, foi importantíssima a participação do povo. A participação do povo para a independência do Congo foi muito importante, né? Porque eles se mobilizavam tanto para reivindicar direitos políticos, quanto se mobilizavam para criar partidos, certo? E aí o que acontece? Você teve muitos conflitos de rua, onde pessoas de várias etnias rivais brigavam entre si. E quem instigava essa briga entre etnias rivais aqui na República do Congo foram os colonos. Foram os colonos que chegaram e impuseram e fizeram a cabeça das etnias para que eles
resolvesse as suas diferenças na rua, na base da briga, na base da porrada. E aí, o que acontece? A independência do Congo, ela foi decidida quando você teve uma conferência em Bruxelas. Em 1960, você teve uma conferência em Bruxelas, na Bélgica, em janeiro de 1960, quando foi, quando foi estipulada que até o dia 30 de junho de 1960, os colonizadores deveriam sair daqui de Congo. Então foi assinado um acordo que dizia o seguinte: olha só, vocês que moram aí, vocês colonizadores europeus, belgas, que estão aqui no Congo, enchendo o saco da galera, fazendo a galera brigar entre si, vocês têm até 30 de junho para vocês saírem daqui de Congo. E aí, o que acontece? Você tem uma fotografia de... Você tem uma fotografia aqui do lado, como vocês podem ver, aqui são os vários líderes congoleses depois que foi proclamada aí, depois que foi promulgada a independência da República Democrática de Congo. Teve uma pessoa, gente, que ela foi importante para que essa independência ocorresse. Quem foi essa pessoa? Esse camarada que vocês estão vendo na foto aqui, o Patrice Lumumba. O Patrice Lumumba, ele foi primeiro-ministro de Congo do dia 24 de junho de 1960 até dia 14 de setembro de 1960. Ele foi assassinado em janeiro de 1961. Né? E segundo as informações aqui do Wikipedia, esse assassinato teve participação do governo dos Estados Unidos e da Bélgica. Por quê? Porque eles achavam que o Patrice Lumumba ele era aliado à União Soviética, ou seja, alinhado aos ideais socialistas. Olha a influência da Guerra Fria aí, galera. Olha a influência da Guerra Fria no processo aí da independência dos países africanos. Preste bastante atenção nisso, porque enquanto tudo isso estava rolando na África, a Guerra Fria estava acontecendo no mundo todo, né? E aí o que acontece? Por que eu estou falando sobre o Patrice Lumumba? Porque o Lumumba, ele, ele, ele se alinhou aos valores anti-imperialistas, ou seja, ele se colocava contra o Império Europeu e ele se alinhou às ideias do pan-africanismo, ou seja, ele se alinhou às ideias da união das regiões africanas, certo? Para que houvesse a solidariedade entre os povos da África como um todo. Ele fundou o Movimento Nacional Congolês. A gente não pode esquecer que o pan-africanismo era um pensamento também nacionalista. Então ele criou o fundamento, ele criou o Movimento Nacional Congolês, certo? E foi uma das principais lideranças contra a dominação belga do Congo. Aqui o Lumumba ele já está enquanto primeiro-ministro, como vocês podem ver aqui, certo? E aí é isso. E aí é isso que eu queria falar sobre Patrice Lumumba, sobre a participação dele na independência aí dos países belgas, das regiões africanas dominadas pelos belgas,
E agora tem aqui a independência dos países sob domínio inglês. Como vocês podem ver, esses lugares aqui de roxo, né? Serra Leoa, Gana, Nigéria, Sudão, Uganda, Quênia, Rodésia do Norte, que é a atual Zâmbia, Rodésia do Sul, que é a atual Zimbábue, Botsuana, África do Sul. Dessas regiões, o que acontecia? A administração, quem administrava essas regiões? Era o chefe nativo local, era um rei que chefiava esses locais. Então, o contato que os ingleses tinham com esses reinos eram indiretos. Então, diferente de outras dominações, que o próprio dominador era quem mandava no local, nas regiões dominadas pela Inglaterra, quem mandava ainda era o chefe local, desde que eles atendessem os interesses da Inglaterra. Vocês estão entendendo a diferença? Vocês estão entendendo a diferença, galera? Sim. Beleza. Aí, E aí o que acontece? Essa forma de dominação, ela acabou fazendo com que a independência desses países africanos aqui de roxo fosse relativamente pacíficas. Porque, tipo assim, se a Inglaterra comandava de longe, então não teria motivo para eles chegarem metendo pressão como os outros países fizeram, né? Então tiveram países, por exemplo, um exemplo de países aí que foram relativamente pacíficos na independência: Nigéria, Serra Leoa, né? Mas teve muitos outros países que você teve boicotes, greves, igual Quênia. Quênia você teve um boicote das pessoas e tal. Mas, tipo assim, então tem lugares da Inglaterra que eram dominados pela Inglaterra que foram pacíficos e teve lugares que não foram. No caso da Quênia não foi tão pacífico, porque você teve morte de vários manifestantes, né? Tiveram manifestantes na Quênia que foram presos, certo? Meu tempo já está acabando. Que foram presos e... Professor, depois Fala. é só a gente entrar de novo. Oi? Depois é só a gente entrar de novo. Beleza. Bom. Beleza. Então você teve pessoas que... Então o que a gente... Vamos recapitular aqui. Teve pessoas aqui, países, regiões dominadas pela Inglaterra, que você teve um processo pacífico de independência. Só no Quênia que não foi tão pacífico assim. Tiveram milhares de manifestantes mortos, presos, porque eles faziam boicote contra o governo. Agora em relação aos países, independência dos países africanos sob domínio alemão, espanhol e italiano. O que acontece? Da Itália, você tem a Eritreia, você tem a Somália. No caso da Espanha, não. No caso da Espanha, você tem a Guiné Equatorial. Pera aí, rapidinho, pode falar. Não, parei não. Tô dando aula ainda. Você tem a Guiné Equatorial, que foi um país dominado pela Espanha. Alemanha, você teve o Burundi, Tanzânia, Namíbia, certo? O que aconteceu? Todo mundo sabe o que aconteceu com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, né?
a Alemanha perdeu tudo. Perdeu o domínio das colônias. E aí o que acontece? Quando a Alemanha perde o domínio das colônias, as colônias que eram dominadas pela Alemanha, elas passaram a fazer parte dos países aliados, Inglaterra, França e Bélgica. E aí essas colônias, como vocês podem ver, elas conseguiram as independências durante a década de 1950 e 1960. Você tem o exemplo aqui, eu acho que Togo também era, não sei se Togo é um país independente ou alemão. Acho que Togo era dominado pela Alemanha. Você tem exemplo de o Togo, Benin, melhor dizendo, né? Benin aqui em cima. Tanto Benin quanto Togo, em 1960, já alcançaram a independência a partir daí. Aí o que acontece? No final da Segunda Guerra Mundial, o outro país que perdeu o controle dos seus territórios africanos foi a Itália. E aí, o que aconteceu a partir daí? A Líbia, a Eritreia e a Somália passaram a ser administradas pela ONU. A Líbia, Somália e a Eritreia aqui passaram a ser administrados pela ONU. Todas elas eram italianas, como vocês podem ver. E nas colônias espanholas, segundo o livro didático, nas colônias espanholas, a independência dos países que eram dominados pela Espanha, o país ter alcançado a independência, não significou que eles alcançaram a autonomia deles. Por que que não significou? Porque no caso da Saara, Saara, por exemplo, a Saara Ocidental, a Saara Ocidental passou a ser comandado pelos países vizinhos, Marrocos, Mauritânia, em 1975. Tanto é que a Saara Ocidental só alcançou a independência mesmo em 1976. Até aí vocês estão conseguindo entender? Sim. Beleza. E até hoje, galera, essa dominação ela existe, tá? Essa dominação ainda não acabou. Ela ainda existe. Cara, qual foi o problema provocado pelas independências aqui dos países africanos? É que, como vocês podem perceber, galera, o que vocês percebem? A independência, ela foi alcançada. Mas o que aconteceu com os territórios? Com as divisões do território? Essas divisões do território acabaram? Não. Não acabaram. Então, tipo assim, você tinha antes uma África totalmente diversificada pelas suas etnias. Então, os europeus chegaram e elas fizeram essas divisões artificiais no continente africano. E aí os países da África alcançaram a sua independência, mas essas divisões, elas permaneceram. Com a permanência dessas divisões, você teve o agravamento do conflito entre as etnias rivais, porque essa divisão causou provocando a invasão, acabou provocando o desrespeito aos territórios que até então pertenciam a determinadas etnias. Então, eles tiveram que se misturar com etnias que eles não se davam muito bem. E aí, ao se misturar com etnias que eles não se davam muito bem, você precisava criar um processo identitário novo
para um determinado país. E isso acabou causando conflito entre essas etnias, porque eles não se davam bem. E agora eles eram obrigados a se darem juntos, a estarem juntos no mesmo território, porque os europeus acabaram juntando eles. Então eles acabavam entrando em conflito, certo? Então esse era o problema que as fronteiras na época tinham. E aí o que acontece? Eu vou mudar de página. Eu vou mudar de página aqui, galera. Vou tentar mudar de página aqui. Vou tentar trocar de página. Vamos ver se consigo. Conseguir. Além de você ter tido problema, além de você ter tido problema na divisão das fronteiras, na divisão das fronteiras que eu mencionei, que era a questão das etnias brigarem entre si, porque eles não queriam aceitar conviver com uma pessoa de uma outra etnia, e isso acabou causando conflitos, guerras civis que duram até hoje, só para lembrar. Você teve também a necessidade, a questão seguinte: pô, os europeus foram embora, mas como é que a gente vai levantar a economia do nosso país? Pô, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ocupar as funções que os europeus ocupavam. Então, o que acontece? Os africanos eles começaram a trabalhar em multinacionais, por exemplo, que foram colocadas pelos europeus no continente africano. E aí, galera, trabalhando nas multinacionais, isso não significava que tudo que os africanos produziam iam para eles. Na maioria das vezes, o que eles produziam continuavam aí para fora. E é por isso que as relações de dependências permaneceram. De dependência da África em relação à Europa permaneceu. Entendeu? Não é porque os países se tornaram independentes que eles logo de cara se tornaram independentes da Europa. Como vocês podem ver aqui, a galera trabalhando numa multinacional, então eles ainda dependiam dos europeus.